Bom, hoje nós vamos falar de uma espécie muito pouco conhecida das pessoas, até porque ela é raramente mencionada nos livros didáticos e nos textos sintéticos sobre a evolução humana. Vamos falar do Homo heidelbergensis. Por que ele tem esse nome pomposo? Porque ele foi descoberto pela primeira vez através de uma mandíbula encontrada na cidade de Heidelberg, na Alemanha. E aí então ficou esse nome complicado, que é o Homo heidelbergensis. Eu costumo dizer que o Homo heidelbergensis são os primeiros cabeçudos. Como vocês podem ver, o Homo heidelbergensis tem um neurocrânio extremamente volumoso. Nós havíamos dito na aula passada que o Homo erectus tem aí, em média, uma capacidade craniana de 900 centímetros cúbicos. O Homo heidelbergensis já tem cerca de 1.200 centímetros cúbicos, né? Nós não podemos esquecer que nós temos 1.350 centímetros cúbicos. Eu havia falado também que no caso do Homo erectus, que foi o primeiro hominídeo a deixar a África, a gente chama isso até de, em inglês de out of Africa one, né? Foi o Homo erectus. Mas que nós não temos evidências de que ele tenha saído da África, feito a curva à esquerda e chegado na Europa. Não há até o momento, como eu disse, nenhum fóssil de Homo erectus claramente encontrado na Europa. Já o Homo heidelbergensis, esse sim, né? Então eu digo que com o Homo heidelbergensis é que nós nos transformamos numa espécie cosmopolita, porque esse Homo heidelbergensis você vai encontrar na África, na Índia, no Extremo Oriente e, pela primeira vez, também na Europa. Esse Homo heidelbergensis, temos certeza que ele veio do Homo erectus, porque ele mantém várias, apesar dessa expansão do volume cerebral, não é? Ele mantém ainda muitas características parecidas com o Homo erectus. Eu gostaria de salientar algumas coisas que são ainda mais pronunciadas no Homo heidelbergensis comparado com o Homo erectus. Veja o tamanho desses toros supraorbitais. Eles estão entre os toros supraorbitais mais robustos da linhagem hominínia. Alguns erectus, eu mostrei que também o erectus tinha um torus supraorbital razoável, mas há apenas um exemplar de Java, de Homo erectus, que chega a ter um torus supraorbital que compete com esse torus supraorbital do Homo heidelbergensis. Continuamos não tendo testa, né? Aí nós vamos ver que testa é uma coisa extremamente... Testa e queixo são duas coisas extremamente tardias na evolução humana, mas isso é motivo para daqui 2 aulas. Bom, eu vou pegar o crânio, né, para mostrar em norma lateral, para vocês terem uma ideia de como, de fato, ele tem um crânio e, portanto, um cérebro extremamente volumoso, né? Mas, assim como o Homo erectus, ele tem ainda a parte frontal e a parte traseira do neurocrânio extremamente anguloso, apesar de que alguns exemplares, como esse, por exemplo, que é da Grécia, ele já tem um occipital um pouco arredondado e não tão anguloso como o do Homo erectus, mas continua sendo um crânio comprido, baixo e com um tórax supraorbital marcado. Em termos de dentição e face, né, eles são muito parecidos com o Homo erectus, ou seja, já tem uma dentição muito parecida com a nossa e uma face ainda ligeiramente projetada para frente. Esse exemplar tem uma coisa muito interessante nele. Ele foi encontrado na Zâmbia,
que antes se chamava Rodésia. Por isso que às vezes se fala muito em Homo rhodesiensis, mas na verdade é um Homo heidelbergensis encontrado naquilo que se chamava antes de Rodésia. Como vocês podem perceber aqui nos dentes, ele tem cáries. Esses dentes têm cáries, inclusive cáries às vezes muito acentuadas. Esse é o primeiro exemplo de cáries que você encontra na evolução humana. Não sabemos bem o que isso significa, mas de qualquer maneira é uma efeméride planetária interessante de ser registrada. Recapitulando, os heidelbergenses são os primeiros cabeçudos, têm um volume cerebral aí por volta de 1.200, 1.250 centímetros cúbicos, ainda como os erectus têm esse formato de bola de futebol americano, ou seja, ausência de testa e occipital anguloso, embora em alguns espécimes esse occipital às vezes se mostra já mais arredondado. Foi com ele que nós nos tornamos cosmopolita e nós vamos ver que o Homo heidelbergensis ele vai ser a última espécie a partir da qual surgiria na África o Homo sapiens e na Europa o Homo neanderthalensis. Ou seja, na verdade, ele é o último ancestral comum entre as duas últimas linhagens de hominíneos que nós vamos tratar nas próximas aulas.